Boa noite! No vídeo de hoje nós vamos abordar o tema microscopia de força atômica. As técnicas de microscopia surgiram em 1982, com a publicação de um artigo na Physical Review Letters. Os autores Gert Binning e Henrik Höger ganharam o Prêmio Nobel de Física em 1986, graças à invenção do microscópio de força atômica, também chamado microscópio de tunelamento. Na imagem 1, é possível observar o microscópio. No geral, uma sonda é colocada em contato com a amostra e se movimenta varrendo toda a superfície estudada, enviando dados a um computador que constrói, então, a imagem da topografia da amostra. As microscopias de força atômica não utilizam lentes para obtenção das imagens e não necessitam de uma fonte de luz nem de um feixe de elétrons. Essas técnicas baseiam-se na varredura de superfície estudada por meio de sondas de dimensão muito reduzidas, a distâncias muito pequenas. Melhor dizendo, quando a ponteira se aproxima da amostra, é primeiramente atraída pela superfície, devido a uma ampla gama de forças atrativas existentes na região, como as forças de Van der Waals. Essa atração aumenta até que, quando a ponteira aproxima-se muito da amostra, os átomos de ambas estão tão próximos que seus orbitais eletrônicos começam a se repelir. Esta repulsão eletrostática enfraquece a força atrativa à medida que a distância diminui. A força anula-se quando a distância entre átomos é a ordem de alguns angômetros, da ordem da distância característica de uma união química. Quando as forças se tornam positivas, podemos dizer que os átomos das ponteiras e da amostra estão em contato e as forças repulsivas acabam por dominar. A técnica de microscopia por força atômica pode ser operada em 3 modos diferentes: contato, não contato e contato intermitente. No modo contato, o cantilever é mantido a poucos angômetros da superfície da amostra e a força interatômica entre a ponta e a amostra é repulsiva. Neste modo de operação, a ponta faz um leve contato físico com a amostra, produzindo imagens com alta resolução. No modo de não contato, o cantilever é mantido de dezenas a centenas de angômetros da superfície da amostra, e a força interatômica entre a ponta e a amostra é atrativa. Nesse caso, a ponta oscila em alta frequência, a poucos nanômetros acima da superfície, e a força total entre a ponta e a amostra é muito baixa, geralmente em torno de 10 a menos 12 newtons. Esta oscilação aumenta consideravelmente a sensibilidade do microscópio, o que faz com que as forças de Van der Waals e forças eletrostáticas possam ser detectadas. O modo contato intermitente é similar ao não contato, exceto pelo fato de que a ponta vibrante fica mais próxima da amostra, de forma que tem um contato intermitente e é utilizado para contornar as limitações impostas pelo modo contato. A microscopia de força atômica vem sendo muito aplicada no estudo de polímeros, sendo um dos principais métodos para a caracterização topográfica desses materiais, permitindo também estudos de desgaste microscópio, de embalagens e filmes, peças de veículos, entre outros. A técnica de microscopia de força atômica permite observar o estudo de estruturas biológicas, que serve para estudar DNA e RNA, e constitui-se de uma importante ferramenta para o sequenciamento das bases nitrogenadas. A porosidade de membranas poliméricas, permitindo avaliar variações morfológicas de poros. Na Suíça, foi utilizada para examinar a tinta de caneta em documentos submetidos à perícia. Na manipulação de átomos individuais, com a ponta de prova, empurram os átomos e assim constroem nanoestruturas e escrevem em escala nanométrica. E avaliar a interação entre a carga de nanocristais de celulose com a matriz de PLA, onde podemos observar na imagem que houve uma melhora na matriz do PLA juntamente com nanocristais de celulose. A microscopia de força atômica possui a vantagem de fazer uma imagem tanto de superfícies condutores quanto isolantes, já que os materiais são compostos por átomos. Possibilidade de se realizar medidas em ar e em meio líquido, permitindo a obtenção de imagem de polímeros em seu estado funcional.
além da obtenção de imagens com resolução centenas de vezes superior ao MEV, análise de estrutura na escala nanométrica, custo operacional inferior aos microscópicos eletrônicos existentes no mercado e não requer métodos específicos para a preparação da amostra. Embora a microscopia de força atômica apresente várias vantagens em relação à AME, quanto à preparação das amostras e obtenção das imagens, não pode ser substituída totalmente. Está nos estudos de polímeros e deve ser vista como uma técnica complementar.